Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos aí com assuntos já para acabar o humor, mas já que é sexta-feira, a gente dá uma balanceada, né? Mau humor, sexta-feira, aí uma coisa vai equilibrar a outra, porque a gente vai falar da derrubada do IOF no Congresso e as implicações disso, inclusive leituras disso daqui para frente, do que deve mudar, o que pode compensar, onde devem vir cortes. Então a gente vai falar sobre isso, assunto que tira um pouquinho do sério, mas é importante de passar. Vamos falar também do índice de confiança da indústria, que foi divulgado hoje bem cedinho. Na verdade, foi divulgado ontem, né? Hoje saiu comércio e serviços, esses vão ficar para a semana que vem. Hoje a gente vai falar da confiança da indústria. Então, vamos entender o que está acontecendo com a confiança da indústria. Ela está abalada? Ela não está? Se tiver abalada, por que ficou abalada? Vou contar tudo isso para vocês e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o IPCA 15, só para corrigir aqueles dados que ontem estavam errados na tela. Agora, antes de tudo isso, bora passar para a agenda, que hoje a agenda está morninha, uma agenda meio de sexta-feira mesmo, meio devagar. Então, vamos entender o que tem aí para sair de dado hoje, quem também fala hoje, porque tem coisa importante apesar da sexta morninha. Então, no Reino Unido, 3 horas da manhã, saiu o PIB do primeiro trimestre, medição final. Na zona do euro, a Comissão Europeia divulgou o índice de confiança do consumidor e o sentimento econômico de lá também. Então, aqui para entender, né, como é que está esse termômetro, essa confiança do consumidor europeu, às 8h30 da manhã, o presidente do Fed, o John Williams, vai participar de uma sessão e vai presidir também essa sessão em conferência do BIS. Às 9h30 da manhã, o Departamento de Comércio divulgou um monte de índices lá nos Estados Unidos. Índices esses que têm relevância e que estavam sendo muito esperados. Quais são eles? Gastos com consumo, renda pessoal, o famoso PCE, que é o Índice de Gastos com Consumo Pessoal, e o seu núcleo. Índice de Gastos com Consumo Pessoal é uma métrica que o Banco Central de lá adora. Eles gostam de acompanhar de perto para saber o que vem aí pela frente na inflação com consumo pessoal para tomar decisão em relação à política monetária. Então, é um dado que eles analisam e colocam uma lupa em cima para ver o que está acontecendo com o consumo e com esse índice de consumo pessoal. Mais tarde, 10h15, a Beth Hammock falou e começou a falar, participando de um evento lá no Fed de Cleveland. Ela é a presidente do Fed de Cleveland, então ela vai participar desse evento. Agorinha, às 11 horas, a Universidade do Michigan vai divulgar aqueles dados que sempre estão aqui pela agenda também, que é o índice de sentimento do consumidor. Hoje, o índice de sentimento está com tudo aqui na agenda. Índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos, aqui já a medição final, porque até então a gente só tinha preliminar. Então, para ver mesmo expectativa para frente, como é que as pessoas estão sentindo, principalmente agora com essa questão das tarifas, como é que isso deve impactar ou não os preços nos Estados Unidos. Então, essas expectativas trazem um pouco dessa percepção e mexem também com política monetária. Às 14 horas tem poços de petróleo e plataformas em operação e ainda está na China acontecendo a Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo, que se estende pelo dia. Então hoje, como eu falei, uma agenda, pelo menos aqui no Brasil, meio morna de indicadores. Tem os indicadores da FGV que foram divulgados, mas de uma forma geral, o que está mexendo bastante com o mercado é a relação que está enfraquecida, ou esse cabo de guerra, essa queda de braço entre o Congresso e o governo. Então, eu já vou passar para o Diego, que está lá na redação, porque ele vai contar como é que foi o fechamento de ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sextamos, graças a Deus. Estou precisando de final de semana, estou precisando ficar bem quentinho nas minhas cobertas lá em casa, maratonando minhas séries. Mas, enfim, bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis. Maria Helena, Gladys Garcia, Bad Dog, Liz Longo, André Bolzan e, por último, mas não menos importante, Ricardo, do Corinthians. Bom dia para o Vitor Valim, que deu um bom dia aqui para a gente, como a galera das siglas e números. Gostei da definição. Bom dia para a Regina Coeli. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, o vai e vem na Bolsa continua.
Depois de cair na quarta, o Ibovespa subiu ontem quase na mesma medida e fechou a quinta-feira aos 137 mil pontos após uma alta de quase 1%. O mês de junho segue na estabilidade, mas no ano o saldo é positivo de valorização de quase 14%. Quem puxou a recuperação foram as ações de maior peso da Bolsa, os nossos famosos pesos pesados. A Vale disparou 3% e liderou os ganhos. A Petrobras e o setor financeiro também contribuíram, com destaque para o Itaú, que fechou no campo negativo no dia de ontem. No câmbio, o dólar caiu quase 1% e voltou a ficar abaixo dos R$ 5,50. Ficou ali R$ 5,4999, então R$ 5,50. Depois que o Congresso derrubou o decreto que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o governo agora vai precisar de alternativas para compensar a perda arrecadatória de 12 bilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, o prazo para encontrar uma compensação vai até meados de julho, então tem um certo tempinho meio apertado aí, né? Inclusive, a Advocacia Geral da União, a AGU, estuda uma eventual judicialização do caso. Mas setores do governo defendem uma cautela, não é um consenso dentre o governo. Agora, se não houver solução, o corte pode bater os 30 bilhões de reais no orçamento de 2026, o que deve afetar diretamente serviços e políticas sociais. Agora, Débora, o que eu queria saber é o que explica essa disparada monumental da Vale no dia de ontem. Olha, a Vale ontem, ela teve uma disparada mesmo, subiu, foi um dos destaques, né, um dos destaques da nossa Bolsa, e ela subiu na esteira de notícias envolvendo ali as tarifas, Donald Trump, China, um possível acordo, o minério de ferro, eu ia falar petróleo de ferro, gente, estamos aqui já na sexta-feira, a cabeça já está cansada. O minério de ferro, ele teve uma alta, inclusive, refletindo esse possível acordo, né, um possível direcionamento para essa questão. E a gente sabe que a Vale é uma mineradora, então ela acaba se beneficiando de movimentos que envolvem o minério de ferro. Então ela subiu ontem na esteira, hoje de manhã, as ADRs, que são os nossos recibos de Vale negociados lá em Nova York, também subiram e o minério de ferro continuou tendo esse ímpeto, então hoje a gente já pode esperar também um movimento da Vale. A única questão subiu muito ontem, então hoje ela pode dar continuidade a esse movimento por conta do minério de ferro numa proporção menor ou até mesmo sofrer realização. É uma ação para ficar aí no radar, porque ela pode ter ou não fôlego para continuar isso. Mas um bom termômetro são as ADRs que abrem antes e elas já estavam antes mesmo do nosso mercado aqui entrar em negociação, subindo lá fora. Então refletiu muito mesmo dessa questão em relação aí a possíveis acordos, um direcionamento um pouco melhor das negociações entre Estados Unidos e China, envolvendo aí algumas commodities. Então, estamos aqui com Vale colhendo essa alta, principalmente aí por conta do minério de ferro. Agora, um ponto que eu queria falar para vocês, isso já encaixa inclusive no nosso próximo assunto, é o dólar. Porque o dólar, ele caiu bastante ontem, né? Ele chegou a bater 4 e pouquinho na mínima, se não me engano. Ele fechou em ali, né, os 5, não foi 4 e pouquinho não, mas ele baixou numa mínima bem perto ali, uma mínima que ele, acho que era 5, eu vou pegar a mínima para vocês porque isso é importante. Eu não lembro o número de cabeça agora, porque o dólar tem 4 números depois da vírgula, né? Então a gente nunca lembra eles inteiros. Mas o dólar ele chegou numa mínima que ele não tocava há muito tempo. Não importa a grandeza, mas ele chegou numa mínima que ele não tocava há muito tempo. Depois eu pego aqui e conto para vocês. E essa mínima, ela foi puxada por vários fatores. Não foi só um fator exclusivo que derrubou o dólar. Mas tem um aí no meio que é bem importante e que encaixa no que a gente vai falar depois. Então teve ali possíveis ventos vindos do exterior, os mesmos ventos que sopraram na Vale, sopraram também no dólar. A moeda dos Estados Unidos, né, essa moeda estadunidense se desvalorizou também bastante frente a outras moedas, então também não foi algo específico do real. A gente teve um movimento internacional de queda do dólar, mas tivemos esses movimentos mais aí pontuais
Brasil que também influenciaram o dólar. Quais foram eles? Além de toda dessa conjuntura internacional, porque não dá para olhar uma coisa sem olhar a outra. Mas se o dólar caiu muito lá fora, provavelmente ele ia ter um enfraquecimento aqui também. A não ser que a gente tivesse um movimento exclusivo de Brasil muito forte que jogasse para o outro lado. Ao mesmo tempo que a gente teve esse enfraquecimento do dólar lá fora, a gente teve um IPCA benéfico. Então, um IPCA que veio abaixo da estimativa, um IPCA que também trouxe algum otimismo para o mercado brasileiro de forma geral. Agora, o outro ponto que acabou mexendo com o dólar foi justamente a derrubada do IOF no Congresso. E isso parece, assim, inocente e bobo, numa leitura ali mais rasa, o IOF, né, foi derrubado e o dólar colheu frutos disso. Por que o dólar colheu frutos disso? Por que, na verdade, o real se valorizou frente ao dólar em um dia que você derruba um decreto de IOF que aumentaria, inclusive, IOF para remessa, então poderia, inclusive, fortalecer o dólar, em outra leitura. Que leitura foi feita pelo mercado financeiro para levar o dólar a uma mínima ontem reagindo a essa derrubada? O que eu vou contar para vocês talvez não seja nenhuma novidade, mas não tem nada a ver ali com risco fiscal, né? Porque poderiam estar falando, risco fiscal, né? Vai tirar uma fonte de arrecadação do governo que estava estimada em 12 bi, então risco fiscal, o mercado adora falar sobre isso. Mas não teve essa movimentação, isso não foi mostrado nem nos juros e nem no dólar, porque poderiam falar, vamos fugir para o dólar então, porque aqui vai ter risco fiscal. Só que o mercado, como eu sempre falo, e vários agentes, não só o mercado financeiro, tem um fiscalismo muito seletivo. O risco fiscal, ele pinta, ele sopra, ele acaba aparecendo aí quando a gente tem, né, uma justificativa para isso. E ontem não foi o caso, porque o que foi lido dessa derrubada do IOF? Uma derrubada do IOF pode levar o governo federal a cortes, que é justamente uma coisa que o mercado vem batendo na tecla há muito tempo. Quando foi divulgado o pacote do Haddad, o mercado chiou porque queria corte. Depois, quando tiveram outras medidas, o mercado chiou porque queria corte. Quando o corte surpreendeu o que o mercado esperava, ele falou, poxa, surpreendeu, então poderia ser mais um pouquinho, defendeu o corte. Quando a gente teve a derrubada do IOF, então se não vai ter 12 bilhões de arrecadação, o que vai ter que ter? Vai ter que ter corte. Então, o mercado e outros agentes estão sempre mirando no corte de gastos. E aí a gente acaba tendo, né, essa leitura que cortes de gastos vão enfraquecer o governo Lula na sucessão em 2026. Então, o mercado já está olhando lá na frente e o dólar foi precificado ontem com essa leitura, além de toda, claro, conjuntura internacional, além do IPCA benéfico, porque talvez se fosse só o IOF não teria o efeito que teve. Parece que a produção até conseguiu a mínima do dólar. Vamos colocar aí na tela, porque a gente tem o dado para vocês aí. Olha lá, eu não enxergo porque tá muito pequenininho, mas o dólar bateu ontem. Vamos ver esse valezinho que tem aí no dólar ali embaixo, R$ 5,46,99. Era uma coisa assim, né? Eu falei 4,9, era porque era R$ 5,49 alguma coisa. Então, eu acho que na mínima ali ele chegou a 4,660. Então, um dólar aí bastante abaixo, né, dos 5,50, porque é um piso importante. Pode ver que nos últimos tempos ele não furava esse piso dos 5,50. Ontem ele fura. E justamente o movimento foi mais forte porque o mercado começa a entender que o governo federal está mais fraco em relação à sua negociação com o Congresso e, ao mesmo tempo, pode sofrer com os cortes de gastos, porque até mesmo o Seron do Tesouro acabou falando, tem 3 semanas mais ou menos para o governo encontrar outra fonte de arrecadação, senão vai ter que ter corte. O mercado financeiro e analistas já estão esperando que os cortes sejam ali na casa de 30, 40 bilhões no ano de 2026. Então, está todo mundo já olhando para os cortes de gastos. Ninguém está pensando que pode vir outra alternativa arrecadatória. Até porque outra alternativa arrecadatória vai perder força quando bater no Congresso, que é quase um muro ali que não deixa as coisas seguirem.
Então, a gente sabe que existem essas articulações. No Congresso tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada da... quais são os 4 Bs? Betes, Bíblia, boi e bala. Então, 4 Bs aí, né? BBBB. Agora tem as Betes também lá. Então, a gente tem um Congresso que está defendendo os seus próprios interesses o tempo todo e jogando a conta sempre nas costas da população mais vulnerável, da população que vai sofrer com cortes de gastos, no colo de vocês. Então, está sempre jogando em algum lugar para não ter que arcar com isso. E os cortes de gastos, principalmente se acontecerem em saúde e educação, pastas que acabam perdendo força na negociação que acontece, isso vai bater na população e a população vai sentir isso de alguma forma. Então, o Congresso, ele articula para tentar ali derrubar uma medida que eu também não achava boa, eu já teci várias críticas aqui ao IOF, eu não acho que era a melhor forma arrecadatória para o momento, inclusive. É uma medida que pega muito nos pequenos, então se você aumenta a alíquota de crédito PJ, vai pegar em quem? Vai pegar na pessoa do Simples Nacional, vai pegar nas empresas menores. Se você aumenta IOF de crédito e deixa de fora a galera da Faria Lima, então você deixa de fora ali fundo, deixa quem vai mandar remessa do exterior para investir, mas cobra ali da pessoa que manda remessa no cartãozinho porque era um pouquinho mais barato, você vai pegar quem? Vai pegar a classe média, que também está longe de ser a faixa rica do país. Se você vai mirar em alguém, você tem que mirar realmente em quem não paga imposto. Em realmente ali quem tem isenção de dividendos há 30 anos, quem não paga R$1 sobre os lucros e dividendos que distribuem há 30 anos. E essa parece, né, a gente às vezes pega vídeos, pega comentários de 1995, parece que eles foram feitos hoje. Porque há 30 anos essa história se repete. Por que ninguém discute desoneração de folha que já foi provada que não trouxe um benefício de contratação e diminuição do desemprego? Nisso ninguém quer mexer. Qualquer menção aos juros sobre capital próprio, que também existe há 30 anos, a nossa jabuticaba do capital próprio, ninguém quer entrar nessa discussão, porque aí você começa a mexer com interesses ou discutir qualquer outra isenção, qualquer outra renúncia fiscal. É muito engraçado, porque quando a gente fala de renúncia fiscal, vai ter, né, teve uma renúncia fiscal no caso dos R$5.000, isso vai trazer uma renúncia fiscal, isso vai diminuir a base arrecadatória do governo. E com todas as outras renúncias fiscais que não existem, em todos os outros aspectos de quem tem poder político e econômico e já tem muito dinheiro no Brasil e perpetua isso, inclusive usando essas renúncias fiscais, inclusive usando a desoneração, inclusive usando a forma de distribuir dividendos e não pagando R$1. Então, nisso ninguém quer mexer. E agora perde mais a força ainda em mexer nesse tipo de vespeiro. E aí deixa todo mundo, né, o mercado, as bancadas todas que não estão pensando em você, estão pensando nos seus próprios interesses, deixa todo mundo numa posição confortável, porque sabe que vai ser fácil de travar isso lá na frente. E aí, tudo isso acaba enfraquecendo o governo federal e já tem essa expectativa de que, olha, ele está mais enfraquecido, a relação com o Congresso está enfraquecida, então isso vai trazer uma pessoa lá em 2026, eu li isso em matéria de mercado financeiro, eu não estou tirando de nenhum lugar, não. Pessoas do mercado mesmo falando que, então em 2026 talvez surja um novo nome, que a gente já sabe quem é, não é novo coisa nenhuma, a gente sabe muito bem para quem que está vindo a torcida, eu não vou falar nomes, mas posso falar que entregou uma empresa aqui do saneamento e da água de São Paulo, bem ali de presente também para o mercado. Mas essa pessoa já está sendo ali cogitada, já está sendo sondada pelo mercado como uma alternativa ou qualquer outra pessoa que possa vir em 2026 aqui com uma alternativa que vai ter mais responsabilidade fiscal. E o que eles estão querendo falar para você quando ele fala uma alternativa em 2026 que a gente acha que vai ter mais responsabilidade fiscal? Por isso que os juros não mexeram. Por isso que a gente não reagiu à perda da arrecadação de 12 bi. Porque quem vem em 2026 deve ter mais responsabilidade fiscal.
E o que é a responsabilidade fiscal? É o corte no seu lombo, é o corte na saúde, na educação, são todos os cortes que eles esperavam que fossem feitos e não foram, apesar de terem sido feitos, não foram feitos da forma que eles gostariam ou até na magnitude, com a intensidade que se gostaria, porque é muito bom, né, sucatear serviço público para o mercado comprar depois mais barato, é muito bom ali tirar dinheiro de quem precisa, de benefício social, de saúde, de educação, mexer em piso, do que mexer em desoneração para quem recebe. Então aqui a gente vê uma perpetuação, né, esse prolongamento dos privilégios que existem no Brasil desde que ele é Brasil e são parte da nossa estrutura. Não dá para entender a nossa economia sem pensar na história que vem junto. Então, a gente sempre foi formado nessa estrutura e ninguém quer mexer, porque está muito bem, obrigado, para quem tem poder político e econômico. E aí, a gente tem mais um capítulo dessa novela. Como eu falei, sou crítica ao IOF, não acho que era a melhor forma de arrecadação, tem uma série de problemas ali que eu enxergo no IOF especificamente. Mas a comemoração que vem depois, essa eu também sou muito crítica e eu acho que a gente tem que bater mesmo. Agora vamos voltar para a redação depois de eu falar aí um monte, porque Diego está lá para contar para a gente como é que ficou o índice de confiança do consumidor. Então, Diego, como é que em junho a confiança do consumidor, não, eu achando que eu estou na Europa. Não estou, né? Infelizmente, podia estar passeando de férias no verão, mas não estou trabalhando aqui no frio. Diego, como ficou o índice de confiança da indústria? Antes da gente falar propriamente aqui do índice de confiança da indústria, eu só queria destacar assim, que o chat está 110% de acordo com você. Inclusive, a Gisele fez um comentário aqui falando como que o legislativo só cria benefícios para ele mesmo e modos de se manter no cargo /poder. E como que isso não é democracia, né? Então, enfim, só para fechar aqui a sua espetacular fala, ótima, maravilhosa, mas vamos mudar um pouco de assunto e falar da sondagem da indústria então. Pois bem, foi divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV, a sondagem da indústria. E a sondagem da indústria faz parte de uma série de sondagens que o IBRE-FGV faz. Tem sondagem do consumidor, tem sondagem do comércio, do serviço, etc, etc, etc. Essa sondagem também pode ser chamada de índice de confiança da indústria. Trata-se de um índice divulgado mensalmente, com seus dados coletados nas 3 primeiras semanas de cada mês. O índice ele apresenta 2 pontos principais: como está a situação atual das empresas e o que elas esperam para o futuro. Além desses 2 pontos principais, a confiança traz um dado importante, que é o nível de uso da capacidade da indústria. E eu já adianto aqui para vocês, a confiança da indústria caiu forte agora em julho, foi o maior recuo do ano até aqui. Agora, Débora, o que puxou essa queda? O que mais esses dados revelam para a gente? Explica melhor, por favor. Vamos lá, porque esses dados eles contam muita coisa para a gente, parecem dados ali, né? Ah, caiu, né? Meio frios ali, mas se a gente olhar a fundo, o que levou à queda da confiança da indústria, aí o problema começa a aparecer. Não só caiu a confiança da indústria, a indústria está mais desconfiada, a indústria está menos confiante em relação tanto à situação atual quanto ao futuro. O que está fazendo com que a indústria pense isso, sinta isso, perca essa confiança? Primeiro ponto é a demanda. Então, a demanda para a indústria já está mostrando sinais de fraqueza. Se você demanda menos para a indústria, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o pé no freio, ela vai começar talvez a desligar algumas partes ali, ela não vai, pelo menos também não vai mais expandir, não vai mais contratar gente, ela vai ver quantos turnos ela tem, ela vai ver uma série de coisas e ela vai começar a botar o pé no freio. Será que não dá para rearranjar esses turnos? Como é que estão os meus pedidos para agora? Como é que estão meus pedidos para frente? E esse pé no freio é estimulado por uma expectativa de demanda para frente e de uma demanda já mais enfraquecida agora, é problemática. Então, isso já mostra uma fraqueza ali da indústria vinda pela demanda. E a demanda, quando a gente fala em economia, quando a gente fala em expectativa econômica, como eu sempre conto aqui para vocês, as coisas acontecem quase que na expectativa, no boato, enquanto você espera alguma coisa. Se você espera uma demanda mais fraca para frente, agora você já vai começar a botar o pé no freio. E isso é uma consequência da nossa alta da taxa de juros. O relatório da FGV, se vocês abrirem, fala em política monetária restritiva várias vezes. Não é uma vez só.
Porque a política monetária restritiva, lê-se alta da taxa Selic, vai aumentar o custo do crédito. Isso começa a inviabilizar alguns planos para a indústria. A política monetária restritiva começa a enfraquecer a demanda, porque você olha para frente e começa a ver que as pessoas, o comércio vai demandar menos da indústria, quem compra da indústria vai demandar menos da indústria. Então, isso é uma questão que acende alerta, porque começa a olhar também para frente. A indústria, mas os consumidores também, se a gente for pensar de uma forma geral, estão olhando para frente achando que a situação vai piorar por conta da alta da taxa de juros. Então, já vamos dar uma segurada no freio agora, porque senão isso vai trazer alguns problemas. Os pedidos também estão caindo na indústria. Então, se tem menos pedido e você acha que vai ter menos demanda para frente, combo da desgraça para você não produzir mais, para você realmente começar a desacelerar a produção industrial. E aí o sentimento da indústria vai mostrar isso. Bom, se o sentimento da indústria está negativo, está pessimista, provavelmente daqui para frente a gente comece a ter queda na produção industrial, que é algo que já é até colocado aqui no relatório, que os próximos 6 meses não devem ser bons para a indústria se a gente continuar com esse custo de crédito alto, se a demanda continuar ruim, se os pedidos continuarem caindo. E isso é reflexo, sim, da nossa política monetária. Parabéns para o Copom. Agora, vamos ver aí como é que ficou, né, a indústria em linhas, né, para vocês verem aqui, né, que teve queda, né, uma queda que vem se aprofundando mais, inclusive, quando a gente olha a situação atual, desde o começo do ano, assim, bem parecido com o do consumidor, né? Por que será? E a gente tem aqui também uma alta entre abril e maio na expectativa para frente, mas isso já volta, então não se sustenta e volta para o patamar anterior. Então aqui a gente vê que por mais que o nível de capacidade de utilização subiu, ela ainda está utilizando a capacidade produtiva, não há chance muito para frente de continuar expandindo isso, vamos ver se concretiza ou não. E além disso, a confiança e as expectativas estão em queda. Agora tenho 4 minutos, eu vou fazer uma errata aqui com vocês, porque quando a gente erra, a gente também fala e assume, porque ontem o gráfico do IPCA ficou meio esquisito, tinha uns dados que eu falei, isso está errado, isso está errado. Então eu quero trazer os dados do IPCA, porque por mais que a história que eu contei estivesse certa, os dados gráficos para vocês estavam errados. Então eu vou corrigir aqui em tela e aí eu já conto a história para vocês. A gente teve sim queda nos preços da feira, principalmente aí frutas, legumes e verduras. Eles caíram no mês de junho, porque a gente está vendo IPCA 15, né? Então é a prévia de junho. A gente teve quedas aí de tomate, teve queda de feijão, arroz, que já acumulam, inclusive, uma queda em 12 meses bem forte. Então, por mais que até se tivesse alguma alta aqui, dificilmente mudaria esse acumulado em 12 meses, mas eles continuam fortalecendo essa queda. A batata inglesa teve queda de 34 no acumulado, apesar dessa alta, né, a volta dos tubérculos. Eu estou brincando com isso há algum tempo, porque faz uns 2 meses que a batata está querendo roubar o lugar da moda do tomate, mas no acumulado a gente ainda tem uma queda bem forte da batata. O café moído, que estava errado ontem, eu falei, isso aí está errado. 2,86 de alta na variação mensal e 81 de alta acumulada. Então, sim, gente, o café está caro. Vai continuar caro por um tempinho, apesar de ter algumas notícias já falando que talvez o preço do café para o produtor comece a cair. Se começar a cair para o produtor, isso vai demorar um tempo para chegar para a gente. Assim como o efeito é prolongado da alta, o da queda também vai demorar um pouquinho para chegar, mas será que existe esperança? Será que existe luz no fim do túnel? Eu estou aqui à espera de um milagre do café cair. Outro dia eu fui no mercado e aí eu estava lá na gôndola do café. E eu estava lá escolhendo um café. Aí a mulher que estava do meu lado virou para a amiga e falou, nossa, olha, o café está em promoção. Eu acho que estava R$33. Ela leu e falou, poxa, mas é descafeinado. Ela foi lá e comprou de 41. Mas enfim, né, tem pessoas que tomam café descafeinado. Eu, inclusive, às vezes. Carnes subiram 0,39, mas acumulam alta de 24% ainda, uma alta bastante grande no acumulado, apesar de já começar a ter uma alta menor. Leites e derivados 0,21 de queda, mas ainda com acumulado abaixo da média da inflação. E as aves, eu ia falar os ovos, gente, eu ia fazer uma confusão.
As aves e ovos caíram 1,07, mas ainda tem o acumulado de 10,50. Os ovos, se a gente não olhar aves e ovos, eles tiveram até uma queda maior. Agora eu vou corrigir os preços da energia, porque a energia elétrica penalizou, né? Eu tinha contado isso, mas a magnitude estava errada. Então, 3,29 de alta na energia elétrica, com acumulada de 4,71. E o etanol, ele caiu, apesar do acumulado em 12 meses estar alto ainda. Mas a gente já tem aqui um arrefecimento dos combustíveis, que era a história que eu estava contando ontem para vocês. Queda nos combustíveis e na feira, mas a energia elétrica puxando muito, principalmente aí os itens de habitação e residencial, que foi o maior impacto da inflação. A energia sozinha contribuiu para o Grupo Habitação quase toda a alta. O impacto do Grupo Habitação foi 0,16. A energia sozinha contribuiu com 0,13 da alta do IPCA 15. Então a gente vê que o vilão mesmo é a energia residencial. Os combustíveis começam a trazer trégua, exceto o etanol, que está com acumulada de 12,13 por conta daquela questão que a gente sabe. Vale mais exportar açúcar ou vale mais fazer etanol? E isso faz com que a produção de etanol caia e deixe esse acumulado que vocês estão vendo aí. Agora eu quero convidar vocês para estarem com a gente no domingo, porque tem um encontro muito especial, a aula Investir é para Todos. Eu vou estar lá, Edu vai estar lá, a gente vai conversar com vocês em relação a tudo que está acontecendo, como tomar decisão nesse cenário. iclmercado.com.br ou aqui no QR Code que está na tela, que é bem fácil, aí não tem desculpa, você escaneia, bota a câmera ali e já cai na página para se inscrever, não só para ser lembrado, mas também para ter acesso a essa aula tão importante nesse momento que tudo acontece. Então tá imperdível a aula e eu vou convidar vocês a se juntarem aí com a gente. Agora eu vou entregar muito rapidamente para os nossos vizinhos de cima, no Rolê ICL, com o William De Luca e Guga Noblar, um programa que vai ser bem especial. Então já entrego aqui, desejo um bom fim de semana e eu volto na segunda para contar o que mexe com a bolsa, com o nosso bolso e com a nossa vida. Um beijão e até lá. Faltam só 2 dias para nossa aula Investir é para Todos. Uma aula fácil, rápida e muito prática. É de graça participar. Uma coisa que não é muito comum acontecer. As pessoas aí cobram fortunas para ensinar menos do que eu vou ensinar nessa 1 hora de aula. E a gente se vê daqui a 2 dias. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro, Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore, Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela, Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo, O conjunto probatório é muito forte. apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.